Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, amados irmãos. Amados irmãos, eu venho neste vídeo para esclarecer uma frase que eu havia publicado em um dos grupos que eu faço parte no Facebook. Uma frase que gerou muita polêmica, muita confusão. E eu até agora nem consigo entender por que esta mesma frase gerou polêmica. A frase dizia o seguinte: estudar teologia para se vangloriar e humilhar seus irmãos na fé é uma forma de pecar contra Deus. Depois que eu fiz essa postagem, algumas pessoas entenderam esta frase como um incentivo para não estudar teologia. Alguns entenderam esta frase como sendo uma ignorância da minha parte. Alguns entenderam esta frase de uma maneira equivocada. E até alguns chegaram ao ponto de me chamarem pentecostal. Alguns chegaram ao ponto de falar que eu não conheço a história da igreja. Alguns chegaram ao ponto de usarem nomes feios para com a minha pessoa. Tudo em função desta frase. E a minha pergunta é: será que estas pessoas entenderam de fato esta frase? A frase é muito simples. Eu disse: estudar teologia para se vangloriar e humilhar seus irmãos na fé é uma forma de pecar contra Deus. Esta frase está muito clara. Essa frase não é semelhante, talvez, aos selos de Apocalipse. Essa frase não pode ser comparado com as 70 semanas de Daniel. Textos que, para interpretar, a pessoa tem que calcular, tem que labutar tanto. A frase está muito clara. A princípio, eu quero manifestar aos irmãos que eu não sou contra estudar teologia. Nós precisamos estudar teologia. Nós precisamos estudar a Bíblia. Conforme Jeremias vem falando, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então nós precisamos conhecer a Bíblia, estudar a Bíblia, estudar com outros irmãos que sabem mais do que nós. Precisamos fazer isso. E eu não descarto isso, até porque eu tenho estudado teologia, tenho procurado aprender com outros irmãos no Senhor. Então, quando eu disse esta frase, eu apliquei no contexto daqueles irmãos que têm muito conhecimento teológico e que, em função do conhecimento que eles têm, eles chegam ao ponto de se vangloriarem, eles chegam ao ponto de se tornarem prepotentes, eles chegam ao ponto de quererem humilhar a todos, como se fosse que eles são as pessoas mais importantes, como se fosse que eles estão no centro. Então, para estas pessoas que assim se procedem, eles pecam contra Deus. Então, o ponto focal é este: estudar teologia. Se a pessoa está a estudar teologia com uma má intenção, a intenção dele é se vangloriar, é querer se colocar em cima, é querer receber aplauso dos homens, é querer receber elogio. E não só. Se essa mesma pessoa também está a estudar para humilhar os outros, esta pessoa peca contra Deus. E lamentavelmente existem muitas pessoas que vivem dessa maneira, só estudam teologia, é só para se vangloriar, é só para querer humilhar outros irmãos na fé. Nós não fomos chamados para nos procedermos desta maneira. O propósito de nós estudar teologia não pode ser esse. Nós precisamos estudar teologia com boas intenções de conhecer mais a Deus, de amar mais a Deus e de servir a igreja. Se nós estudamos teologia com estes propósitos, estaremos a agradar a Deus. Ao contrário disso, estaremos desagradando ao Senhor. Então a minha frase basicamente é uma advertência àqueles irmãos que estudam teologia com más intenções. Então eu não queria, com esta frase, queridos irmãos, desencorajar os irmãos a estudarem teologia. Não tem nada a ver com isso. Mas é no sentido de chamar a atenção aos irmãos que estão a estudar teologia ou que estudaram teologia. Porque o conhecimento, quando nós obtemos muito conhecimento e nós não sermos cuidadosos, esse mesmo conhecimento pode nos levar a nos orgulhar, pode nos levar a tentar humilhar os nossos irmãos. E se assim acontecer, então logo nós estaremos pecando contra o Senhor. Então, queridos irmãos, este é o entendimento que nós precisamos ter
com relação à frase